Capítulo 20. O Sr. Collins não foi deixado por muito tempo na silenciosa contemplação de amor bem-sucedido, pois a Sra. Bennet, que se deixara ficar no vestíbulo para aguardar o final da entrevista, tão logo viu Elizabeth abrir a porta e se dirigir a passos rápidos para a escada, entrou na saleta do café da manhã e parabenizou a ele e a si mesma em termos calorosos, pela feliz perspectiva do estreitamento de seu parentesco. O Sr. Collins recebeu e retribuiu tais felicitações com igual prazer e passou então a relatar os detalhes de sua conversa, cujo resultado acreditava poder considerar muito satisfatório, desde que a recusa que a prima sistematicamente lhe dera originava-se, como era natural, de sua tímida modéstia e da genuína delicadeza de seu temperamento. Essa informação, entretanto, sobressaltou a Sra. Bennet. Ela gostaria de estar também satisfeita com o fato de que sua filha pretendera encorajá-lo ao rejeitar sua proposta. Mas não podia acreditar naquilo e foi incapaz de se calar. Mas confie nisso, Sr. Collins, acrescentou, que Lizzie será chamada à razão. Falarei pessoalmente com ela. Ela é uma menina tola e teimosa e não sabe o que lhe convém, mas eu farei com que saiba. Perdoe-me interrompê-la, minha senhora, exclamou o Sr. Collins. Mas se ela é realmente teimosa e tola, não sei se seria afinal uma esposa muito desejável para um homem na minha posição, que naturalmente busca a felicidade no matrimônio. Se ela, portanto, insistir em rejeitar o meu pedido, talvez seja melhor não forçá-la a me aceitar, porque, dado a tais falhas de caráter, não contribuirá muito para a minha felicidade. O senhor me compreendeu mal, disse a Sra. Bennet alarmada. Lizzie só é teimosa em assuntos como esse. Em tudo mais, ela é mais dócil do que qualquer outra moça. Falarei diretamente com o Sr. Bennet e muito em breve teremos acertado tudo com ela. Tenho certeza. Ela não lhe deu tempo para responder e, correndo na mesma hora até o marido, convocou-o tão logo entrou na biblioteca. Oh, Sr. Bennet, preciso imediatamente do senhor. Temos um grande problema. O senhor deve intervir e fazer com que Lizzie se case com o Sr. Collins, pois ela jura que não se casará com ele. E se o senhor não se apressar, ele mudará de ideia e não se casará com ela. O Sr. Bennet ergueu os olhos do livro quando ela entrou e os fixou em seu rosto com um desinteresse tranquilo que em nada se alterou em seu comunicado. Não tenho o prazer de entendê-la, disse quando ela terminou. Do que está falando? Do Sr. Collins e de Lizzie. Lizzie declara que não se casará com o Sr. Collins e o Sr. Collins começa a dizer que não se casará com Lizzie. E o que devo fazer diante disso? Parece-me um caso perdido. Converse com Lizzie, diga-lhe que insiste para que se case com ele. Vou chamá-la. Ela ouvirá minha opinião. A Sra. Bennet tocou a campainha e a senhorita Elizabeth foi convidada a ir à biblioteca. Venha cá, menina, exclamou o pai quando ela apareceu. Mandei chamá-la por um motivo importante. Eu soube que o Sr. Collins lhe fez uma proposta de casamento. É verdade? Elizabeth respondeu que sim. Muito bem. E essa proposta de casamento foi recusada? Pois sim, senhor. Muito bem. Chegamos agora ao ponto. Sua mãe insiste que o aceite. Não é isso, Sra. Bennet? É, ou nunca mais a verei. Uma triste alternativa está à sua frente, Elizabeth. Deste dia em diante, será uma estranha para um de seus pais. Sua mãe nunca mais a verá se não se casar com o Sr. Collins. E eu nunca mais a verei caso se case com o Sr. Collins. Elizabeth não pôde deixar de sorrir diante de tal conclusão para aquela introdução, mas a Sra. Bennet, que se tinha convencido de que o marido trataria do assunto como ela desejava, ficou muitíssimo desapontada.
O que pretende, Sr. Bennet, falando dessa maneira? O senhor me prometeu insistir para que ela se casasse com ele. Minha cara, respondeu o marido, tenho 2 pequenos favores a pedir. Primeiro, que me permita o livre uso de meus critérios na situação que se apresenta. E segundo, de meus aposentos. Ficarei feliz por ter a biblioteca apenas para mim, assim que possível. Apesar de desapontada com o marido, porém não desistiria ainda a senhora Bennet de seu ponto de vista. Continuou a insistir com Elizabeth, alternando lisonjas e ameaças. Tentou aliciar Jane a seu favor, mas Jane, com toda a brandura possível, recusou-se a interferir. E Elizabeth, às vezes com real honestidade e às vezes com divertida alegria, respondia a seus ataques. Ainda que sua reação se alternasse, sua decisão não se alterou. O Sr. Collins, enquanto isso, meditava solitário sobre o que acontecera. Pensava bem demais de si mesmo para compreender que motivos levariam a prima a recusá-lo, e mesmo com o orgulho ferido, não sofria. Seu afeto por ela era um tanto imaginário e a possibilidade de ela merecer a censura da mãe impedia que sentisse qualquer culpa. Enquanto a família vivia tal confusão, Charlotte Lucas chegou para passar o dia. Foi recebida no vestíbulo por Lídia, que, voando até ela, exclamou quase num sussurro: "Estou contente que tenha vindo, porque está tudo muito divertido por aqui. Você não imagina o que aconteceu hoje de manhã. O Sr. Collins pediu a mão de Lizzie e ela não aceitou." Charlotte mal teve tempo de responder antes que surgisse Kitty, que vinha contar a mesma novidade. E mal acabavam de entrar na sala onde estava sozinha a senhora Bennet, quando ela começou o mesmo assunto, invocando compaixão da senhorita Lucas e implorando para que convencesse Lizzie a ceder aos desejos de toda a família. "Por favor, interceda, minha cara senhorita Lucas", acrescentou ela em tom melancólico, "pois ninguém está do meu lado, ninguém concorda comigo. Sou cruelmente explorada, ninguém se compadece dos meus pobres nervos." Charlotte foi poupada de uma resposta pela entrada de Jane e Elizabeth. "Ai, ai, aí vem ela", continuou a senhora Bennet, "com esse ar despreocupado e não nos dando maior atenção do que se estivéssemos em York, desde que ela possa seguir seus próprios caminhos. Mas vou lhe dizer, senhorita Lizzie, se puser na cabeça essa ideia de recusar desta maneira todas as propostas de casamento, nunca chegará a ter um marido. E sem dúvida não sei quem irá mantê-la quando seu pai morrer. Eu não poderei sustentá-la, estou avisando. A senhorita não existe mais para mim. A partir de hoje, eu lhe disse na biblioteca, como sabe que nunca mais lhe dirigirei a palavra e manterei minha promessa. Não sinto prazer algum em falar com filhas desobedientes. Não que eu, na verdade, sinta prazer em falar com alguém. Pessoas que, como eu, sofrem de problemas nervosos não são muito inclinadas a falar. Ninguém sabe o quanto sofro, mas é sempre assim. Os que não se queixam não recebem compaixão." Suas filhas ouviram em silêncio aquela explosão, conscientes de que qualquer tentativa de argumentar ou acalmá-la só lhe aumentaria a irritação. Ela, contudo, então, sem ser interrompida por qualquer das moças até a chegada do Sr. Collins, que entrou na sala com um ar mais imponente do que o habitual e vendo de quem se tratava, disse-lhe às filhas: "Agora faço questão que me ouçam. Quero que todas vocês, todas mesmos, se calem e deixem que o Sr. Collins e eu tenhamos uma pequena conversa a sós." Elizabeth saiu em silêncio da sala. Jane e Kitty a seguiram, mas Lídia ficou onde estava, decidida a ouvir tudo o que pudesse. E Charlotte, retida a princípio pelo Sr. Collins, cujas perguntas a respeito dela mesma e de toda a sua família foram muito minuciosas, e depois, por alguma curiosidade, optou por andar até a janela e fazer de conta que não ouvia. Com voz desconsolada, a senhora Bennet começou a esperada conversa. "Oh, Sr. Collins, minha cara senhora", respondeu ele,
Silenciemos para sempre quanto a este assunto. Que longe de mim esteja, continuou então numa voz que acentuava seu desagrado, ressentir-me com o comportamento de sua filha. A resignação perante males inevitáveis é o inevitável dever de todos nós. Intrigante dever de um jovem que tão afortunado foi, como eu, no início da carreira e acredito estar resignado. Talvez, contudo, assim me sinta por perceber uma dúvida em relação à minha conclusiva felicidade, caso minha prima me tivesse honrado com seu aceite, pois tenho com frequência observado que a resignação nunca é tão perfeita quando as bênçãos negadas começam a perder parte de seu valor em nossa apreciação. A senhora não me considerará, espero, de modo algum desrespeitoso em relação à sua família, minha cara senhora, por retirar assim minha pretensão à mão de sua filha, sem ter solicitado a si e ao Sr. Bennet a gentileza de colocar sua autoridade ao meu favor. Minha conduta pode, receio, ser questionada por ter eu aceito a recusa dos lábios de sua filha e não dos seus, mas somos todos sujeitos a erros. Minha intenção foi a melhor possível durante todo o ocorrido. Meu objetivo foi assegurar para mim mesmo uma companhia agradável com a devida consideração pelas vantagens para toda a sua família. E se minhas atitudes foram de algum modo repreensíveis, rogo-lhe que aceite minhas desculpas. Capítulo 21. As discussões quanto à proposta do Sr. Collins chegavam quase ao final, e a Elizabeth só restou ter que lidar com os sentimentos de desconforto inevitáveis desse tipo de situação e, ocasionalmente, com algumas alusões irritadas da mãe. Quanto ao próprio cavalheiro, seus sentimentos foram demonstrados com clareza, não por embaraço ou rejeição, ou por tentar evitá-la, mas pela atitude distante e por um silêncio ressentido. Mal voltou a falar com ela e as assíduas atenções que considerava tão importantes foram transferidas durante o resto do dia para a senhorita Lucas, cuja cortesia ao ouvi-lo foi um oportuno alívio para todos, sobretudo para sua amiga. A manhã seguinte não trouxe melhoras para o mau humor ou a saúde da Sra. Bennet. O Sr. Collins também continuava a sofrer do mesmo mal de orgulho ferido. Elizabeth tivera esperanças de que seu ressentimento abreviasse a visita, mas os planos do jovem não pareceram afetados. Ele deveria partir no sábado e até sábado pretendia ficar. Depois do café da manhã, as moças foram a Meryton descobrir se o Sr. Wickham estava de volta e lamentar sua ausência no baile de Netherfield. Encontraram-no à entrada da cidade e foram por ele acompanhadas até a casa da tia, onde foram expostas suas desculpas e motivos, bem como o desapontamento geral. Para Elizabeth, entretanto, ele confessou ser o único responsável por seu afastamento. Percebi, disse ele, à medida que se aproximava o dia do baile, que seria melhor para mim não me encontrar com o Sr. Darcy, que estar no mesmo salão, na mesma festa que ele por tantas horas, poderia ser mais do que eu conseguiria suportar, e que cenas desagradáveis, não só para mim, poderiam ser provocadas. Ela aprovou com ênfase seu autocontrole, e tiveram a oportunidade de discutir a respeito deste tema e de trocar tantas amabilidades quanto lhes permitiu sua cortesia quando Wickham e outro oficial as acompanharam de volta até Loughborough. E durante o trajeto ele lhe deu especial atenção. Sua companhia teve uma dupla vantagem. Ela percebeu o elogio que aquilo significava e aquela foi uma ocasião mais do que adequada para apresentá-lo aos pais. Logo depois de sua volta, uma carta foi entregue à senhorita Bennet. Vinha de Netherfield. O envelope continha uma folha de papel elegante, pequena e acetinada, coberta por bela e fluente letra feminina.
e Elizabeth viu a expressão de sua irmã mudar enquanto lia e a viu-se deter intencionalmente em determinados trechos. Jenny logo se recompôs e, guardando a carta, tentou participar com sua habitual jovialidade da conversa geral. Mas Elizabeth percebeu na irmã uma ansiedade que lhe desviou a atenção até de Wickham, e nem bem tinham ele e seu companheiro partido, um olhar de Jenny convidou-a a segui-la ao andar de cima. Ao chegarem ao próprio quarto, Jenny, mostrando a carta, disse: "É de Caroline Bingley, e seu conteúdo me surpreendeu muitíssimo. Todo o grupo deixou Netherfield e estão todos a caminho da cidade, sem intenções de voltar. Ouça o que ela diz." Leu então em voz alta a primeira frase, que continha a informação de que acabavam de decidir acompanhar o irmão à cidade e sua intenção de jantar em Grosvenor Street, onde o Sr. Hurst tinha uma casa. O que vinha a seguir era assim exposto: "Não vou fingir que lamento ter deixado algo em Hertfordshire, exceto o seu convívio, minha caríssima amiga, mas esperemos um futuro não muito distante poder repetir várias vezes os deliciosos momentos que passamos juntas, e nesse meio tempo podemos mitigar a dor da separação através de uma correspondência frequente e sem reservas. Conto consigo para tanto." A tais expressões pomposas, Elizabeth reagiu com toda a insensibilidade do descrédito, e apesar de surpresa pela precipitação daquela partida, nada havia naquilo para realmente lamentar. Não se devia supor que sua ausência em Netherfield impedisse a vinda do Sr. Bingley, e quanto à perda de seu convívio, estava convencida de que Jenny logo deixaria de se preocupar diante da presença do irmão. "É uma falta de sorte", disse ela depois de uma ligeira pausa, "que você não tenha podido estar com suas amigas antes que deixassem o campo. Mas não devemos esperar que o período de felicidade futura que tanto deseja a senhorita Bingley chegue mais cedo do que ela imagina e que os deliciosos momentos que tiveram como amigas sejam retomados com ainda maior satisfação como irmãs. O Sr. Bingley não será retido em Londres por elas. Caroline diz claramente que ninguém do grupo voltará a Hertfordshire neste inverno. Vou ler para você. Quando meu irmão nos deixou ontem, imaginava que os negócios que o levavam a Londres estariam concluídos em 3 ou 4 dias, mas como estamos certos de que isso não acontecerá e ao mesmo tempo convencidos de que quando Charles chegasse à cidade não teria pressa de deixá-la, decidimos segui-lo para que ele não seja obrigado a passar o tempo livre num desconfortável hotel. Muitas de minhas amizades já lá estão para o inverno. Gostaria de saber que você, minha caríssima amiga, teria qualquer intenção de se juntar a elas. Mas nisso não creio. Espero sinceramente que seu Natal em Hertfordshire seja completo das alegrias em geral trazidas por esta época do ano e que seus admiradores sejam tão numerosos a ponto de impedi-la de sentir a perda dos 3 dos quais a privamos. Fica evidente com isso, acrescentou Jenny, que ele não volta neste inverno. Só fica evidente que a senhorita Bingley não acredita que ele deva. Por que pensa assim? Isso deve ser coisa dele. Ele não deve satisfações a ninguém. Mas você não ouviu tudo. Eu vou ler o trecho que me magoou em especial. Com você não terei segredos. O Sr. Darcy está impaciente para ver a irmã e, para confessar a verdade, nós não estamos menos ansiosos por encontrá-la mais uma vez. Realmente não acho que Georgiana Darcy tenha rivais em beleza, elegância e dotes, e o afeto que ela inspira em Louisa e em mim converte-se em algo ainda mais interessante, com a esperança que ousamos acalentar de que ela venha a se tornar nossa irmã. Não sei se cheguei a mencionar meus sentimentos em relação a este assunto, mas não deixarei o campo sem lhe fazer tais confidências, confiando em que não as achará insensatas.
Meu irmão já a admira muito e terá agora oportunidades frequentes de conviver com ela com mais intimidade. Toda a família dela deseja essa união tanto quanto a dele, e não é deslumbrada pela parcialidade que considero Charles capaz de conquistar o coração de qualquer mulher. Com todas estas circunstâncias a favor de uma ligação e nada para impedi-la, estaria eu errada, minha caríssima Jenny, ao me entregar à esperança de um acontecimento que fará a felicidade de tantos? O que você acha deste trecho, Lizzie querida? Disse Jenny ao terminar. Não é bastante óbvio? Não deixa bem claro que Caroline não espera nem deseja me ter como irmã, que ela está totalmente convencida da indiferença do irmão em relação a mim e que suspeita da natureza dos meus sentimentos por ele. Quer, com a maior gentileza, me pôr em guarda? Pode haver qualquer outra opinião a respeito? Pode sim, pois a minha é completamente diferente. Quer ouvi-la? Com o maior prazer. Você a terá em poucas palavras. A senhorita Bingley percebe que o irmão está apaixonado por você e quer casá-lo com a senhorita Darcy. Ela o segue à capital na esperança de prendê-lo por lá e tenta convencê-la de que ele nada sente por você. Jenny sacudiu a cabeça. É verdade, Jenny. Você precisa acreditar em mim. Ninguém que os tenha visto juntos pode duvidar do carinho dele por você. A senhorita Bingley com certeza não pode. Não é assim tão tola. Tivesse ela visto metade deste amor por parte do Sr. Darcy por ela mesma e teria mandado fazer um enxoval. Mas o acaso é o seguinte, não somos ricos, o bastante ou importante o bastante para eles, e ela está ainda mais ansiosa para unir a senhorita Darcy ao irmão pela ideia de que depois de realizar um casamento entre as famílias, será menos difícil para ela conseguir um segundo. Pensamento esse, sem dúvida, um tanto ingênuo, mas que talvez pudesse dar frutos caso não houvesse a senhorita de Bourgh em seu caminho. Mas, Jenny, querida, você não pode imaginar seriamente que porque a senhorita Bingley lhe diz que o irmão admira muito a senhorita Darcy, ele esteja agora de algum modo menos interessado nos seus encantos do que quando se despediu de você na quinta-feira, ou que ela tenha o poder de convencê-lo de que, em vez de estar apaixonado por você, ele esteja caindo de amores pela amiga dela. Se nossa opinião a respeito da senhorita Bingley fosse a mesma, respondeu Jenny, o quadro que você traçou de tudo isso me deixaria mais tranquila. Mas sei que o embasamento é injusto. Caroline é incapaz de enganar alguém de propósito. E tudo o que eu posso é acreditar que, neste caso, esteja enganando a si mesma. Está bem. Você não poderia ter chegado a uma conclusão mais feliz, já que a minha não lhe serve. Acredite que ela está enganada, por favor. Assim você fica de bem com ela e não precisa mais se preocupar com o resto. Mas, minha querida irmã, como posso ser feliz mesmo se acreditar no melhor, aceitando um homem cujas irmãs e todos os amigos desejam ver casado com outra? Você deve decidir sozinha, disse Elizabeth. E se depois de maduras reflexões descobrir que a tristeza de desagradar as duas irmãs é maior do que a felicidade de ser mulher dele, meu conselho é que se recuse sem rodeios. Como pode falar assim? Disse Jenny com um meio sorriso. Você deve saber que mesmo me arriscando a ser bastante magoada pela desaprovação delas, eu não poderia hesitar. Não imaginei que pudesse, e sendo este o caso, não posso considerar sua situação digna de piedade. Mas e se ele não voltar neste inverno? Minha escolha jamais será necessária. Milhares de coisas podem acontecer em 6 meses. A ideia de que ele não voltasse foi tratada por Elizabeth com o máximo desprezo. Parecia-lhe não passar de sugestão dos desejos interesseiros de Caroline. E ela não podia supor por um só momento que tais desejos, mesmo que declarados ou dissimulados, pudessem influenciar um rapaz tão independente. Explicou à irmã da maneira mais convincente possível o que sentia a respeito e logo teve o prazer de comprovar o bom efeito de suas palavras.
Não era feitio de Jenny se entregar à melancolia, e ela foi aos poucos tomada pela esperança, embora a dúvida quanto ao seu afeto sobrepujasse às vezes tal esperança, de que Bingley voltasse a Netherfield e correspondesse a todos os anseios de seu coração. Concordaram quanto à senhora Bennet ser informada apenas da partida da família, sem qualquer alarme em relação à conduta do cavalheiro. Mas mesmo tal comunicação parcial lhe deu muita preocupação, e ela considerou excessivamente má sorte que as damas partissem logo agora que se tornavam tão íntimas. Entretanto, depois de lamentar por algum tempo, consolou-se com a ideia de que o Sr. Bingley logo estaria de volta e logo jantaria em Loughborough. E o fim de tudo aquilo foi a satisfatória declaração de que, mesmo tendo sido ele convidado apenas para um jantar familiar, ela trataria de ter 2 pratos principais. Capítulo 22. Os Bennets foram convidados a jantar com os Lucas, e uma vez mais, durante a maior parte do tempo, a senhorita Lucas teve a bondade de dar atenção ao Sr. Collins. Elizabeth aproveitou uma oportunidade para lhe agradecer por isso. Isso o deixa de bom humor, disse ela, e você nem imagina o quanto lhe sou grata. Charlotte garantiu à amiga que ficava feliz por ser útil e que isso a compensava amplamente pelo pequeno sacrifício de seu tempo. Tal atitude era muito amável, mas a gentileza de Charlotte ia muito além do que Elizabeth poderia conceber. Seu objetivo não era outro senão evitar que o Sr. Collins voltasse a importuná-la com suas atenções, atraindo-as para si mesma. Tal era o plano da senhorita Lucas, e os frutos foram tão bons que, quando todos se foram à noite, ela quase teria certeza do sucesso, não tivesse ele que deixar Hertfordshire tão em breve. Mas julgou mal seu temperamento fogoso e independente, que o levou a, na manhã seguinte, sair às escondidas da mansão de Loughborough com admirável destreza e correr a Lucas Lodge para se atirar a seus pés. Ele quis a todo custo evitar que os primos percebessem sua saída, com a convicção de que, se o vissem partir, não poderiam deixar de imaginar suas intenções, e não desejava que sua tentativa fosse conhecida até que seu sucesso também o fosse. Pois, apesar de se sentir quase seguro, e com razão, pois Charlotte havia sido um tanto encorajadora, ressentia-se de alguma insegurança desde a aventura de quarta-feira. A recepção, porém, foi das mais lisonjeiras. A senhorita Lucas, de uma janela do andar de cima, avistou-o andando na direção da casa e, no mesmo instante, tratou de descer para encontrá-lo casualmente na alameda. Mas não teria ousado esperar que tanto amor e eloquência a aguardassem ali. Num prazo tão curto quanto permitiram as longas falas do Sr. Collins, tudo foi acertado entre ambos para a mútua satisfação, e ao entrarem na casa, ele lhe pediu solenemente que escolhesse em que dia faria dele o mais feliz dos homens. Ainda que tal solicitação devesse ser, por enquanto, posta de lado, a dama não se sentiu inclinada a zombar de sua felicidade. A estupidez com que a natureza o favorecera tirava de sua corte qualquer encanto que poderia fazer uma mulher desejar que a mesma se prolongasse. E a senhorita Lucas, que só o aceitara pelo puro e desinteressado desejo de um comprometimento, não se preocupava com o prazo em que tal compromisso se efetivaria. Sir William e Lady Lucas foram logo consultados quanto ao seu consentimento, que lhes foi concedido com toda presteza e alegria. A atual situação do Sr. Collins tornava-o um excelente partido para sua filha, a quem pouca fortuna poderiam deixar, e as perspectivas de futura prosperidade eram mais do que consideráveis. Lady Lucas começou a calcular diretamente, com mais interesse do que o assunto jamais despertara, quantos anos mais deveria viver o Sr. Bennet.
e Sir William deu sua firme opinião de que quando o Sr. Collins estivesse de posse da propriedade de Lochborne, seria muitíssimo conveniente que ambos, ele e a esposa, se apresentassem em St. James. Toda a família, enfim, ficou satisfeitíssima com o acontecido. As meninas mais jovens tiveram esperanças de ser apresentadas 1 ano ou 2 antes do que poderiam até então esperar, e os rapazes ficaram livres de sua preocupação de que Charlotte morresse solteirona. Charlotte, pessoalmente, estava bem tranquila. Alcançara seu objetivo, com tempo para avaliá-lo. Suas reflexões foram, de modo geral, satisfatórias. O Sr. Collins, a bem dizer, não era sensato nem agradável. Sua companhia era maçante e a paixão por ela deveria ser imaginária. Mas, ainda assim, seria seu marido. Sem esperar muito dos homens ou do matrimônio, o casamento sempre fora seu objetivo. Era a única solução para moças bem educadas de pouca fortuna e, embora incerta garantia de felicidade, era o mais atraente arrimo contra a necessidade. Tal arrimo ela agora possuía, e aos 27 anos, sem jamais ter sido bonita, considerava-o uma grande sorte. O menos agradável em tudo aquilo seria a surpresa que o fato provocaria em Elizabeth Bennet, cuja amizade ela valorizava mais do que qualquer outra. Elizabeth se surpreenderia e talvez a censurasse, e embora sua decisão não viesse a ser abalada, seus sentimentos poderiam sofrer com tal desaprovação. Resolveu dar a notícia pessoalmente e, para tanto, encarregou o Sr. Collins, quando ele voltou a Lochborne para o jantar, de não deixar escapar perante membro algum da família qualquer informação sobre o que se passara. Uma promessa de segredo foi, é claro, feita com devoção, mas não pôde ser mantida sem alguma dificuldade, pois a curiosidade despertada por sua longa ausência explodiu quando da sua volta em perguntas tão diretas que muita astúcia foi necessária para conseguir escapar. E aquilo foi também para ele um penoso exercício de abnegação, pois ansiava por tornar público seu sucesso amoroso. Como ele deveria começar sua viagem na manhã seguinte, cedo demais para estar com qualquer membro da família, a cerimônia de despedida foi realizada quando as senhoras se recolheram para a noite. E a senhora Bennet, com grande cortesia e amabilidade, disse o quão felizes se sentiriam recebendo-o mais uma vez em Lochborne, sempre que suas obrigações lhe permitissem visitá-los. Minha cara senhora, respondeu ele, este convite é particularmente agradável, porque é o que eu desejava receber, e a senhora pode ter certeza de que dele me valerei tão logo me seja possível. Ficaram todos perplexos e o Sr. Bennet, que de modo algum gostaria de uma volta tão rápida, disse no mesmo instante: Mas não há o perigo da desaprovação de Lady Catherine, meu senhor. Talvez seja melhor negligenciar seus parentes do que se arriscar a ofender sua benfeitora. Meu caro senhor, retrucou o Sr. Collins, fico-lhe especialmente grato por este amável cuidado, e pode confiar que não darei passo tão arriscado sem a anuência de sua senhoria. Não deve, de modo algum, baixar a guarda. Arrisque-se a qualquer coisa, menos a incorrer em seu desagrado. E se sentir que há possibilidades de despertá-lo com uma vinda à nossa casa, o que eu considero até bastante provável, fique tranquilo em casa e esteja certo de que nós não nos sentiremos ofendidos. Acredite, meu senhor, minha gratidão é muito grande por tão afetuosa atenção. E confie nisso, o senhor receberá em pouco tempo uma carta de agradecimento por esta e por todas as outras demonstrações de sua consideração durante minha estada em Hertfordshire. Quanto às minhas belas primas, embora minha ausência possa não ser tão demorada a ponto de tornar tais votos necessários, devo agora tomar a liberdade de desejar-lhes saúde e felicidade, não excluindo minha prima Elizabeth. Com as devidas saudações, as senhoras então se retiraram,
todas igualmente surpresas com aquela intenção de breve retorno. A senhora Bennet quis acreditar que com isso ele pensava em se interessar por uma de suas meninas mais moças, e Mary deveria ser instruída a aceitá-lo. Ela estimava suas qualificações superiores às de qualquer outro. Havia em suas ponderações uma solidez que muitas vezes a assombrava, e embora de modo algum tão inteligente quanto ela, considerava que, se encorajado a ler e se aperfeiçoar, seguindo exemplos como o dela, ele poderia vir a se tornar um companheiro muito agradável. Mas, na manhã seguinte, todas as esperanças desse tipo foram postas abaixo. A senhorita Lucas chegou logo após o café da manhã e, numa conversa privada com Elizabeth, relatou os acontecimentos da véspera. A possibilidade do Sr. Collins se imaginar apaixonado por sua amiga já ocorrera a Elizabeth nos últimos 2 dias, mas que Charlotte pudesse encorajá-lo parecia uma possibilidade tão longínqua quanto a de que ela própria o encorajasse. E em sequência sua perplexidade foi grande a ponto de ultrapassar a princípio os limites do decoro, e ela não conseguiu deixar de exclamar: "Noiva do Sr. Collins! Minha querida Charlotte! Impossível!" A seriedade adotada pela senhorita Lucas ao contar a história deu lugar a uma momentânea confusão. Ao receber recriminações tão diretas, ainda assim, como não esperava outra coisa, logo recuperou a calma e respondeu com tranquilidade: "Por que se surpreende, Elisa querida? Acha impossível que o Sr. Collins seja capaz de despertar o interesse de uma mulher porque não foi bem sucedido ao tentar fazê-lo com você?" Mas Elizabeth já se tinha controlado e, fazendo um grande esforço, foi capaz de garantir com razoável firmeza que as perspectivas de sua união lhe eram muito agradáveis e que lhe desejava toda a felicidade com que pudesse sonhar. "Imagino o que esteja sentindo", retrucou Charlotte. "Deve estar surpresa, muito surpresa mesmo. Há bem pouco tempo o Sr. Collins queria se casar com você. Mas quando tiver tempo de pensar a respeito, espero que fique satisfeita com o que eu fiz. Não sou romântica, Lizzie, você bem sabe, nunca foi. Só peço uma casa confortável e, considerando o caráter, as relações e a posição do Sr. Collins, estou convencida de que minha chance de ser feliz com ele é tão boa quanto a da maioria das pessoas ao começar uma vida matrimonial." Elizabeth respondeu sem dúvida, em voz baixa, e depois de uma pausa constrangida, as duas voltaram para onde estavam o resto da família. Charlotte não se demorou por muito tempo e Elizabeth foi então deixada a refletir sobre o que tinha ouvido. Muito tempo se passou antes que ela se reconciliasse com a ideia de um casal tão incompatível. A estranheza do fato de ter o Sr. Collins feito 2 propostas de casamento em 3 dias nada era em comparação com o fato de ter sido aceito. Ela sempre percebera que a opinião de Charlotte em relação ao casamento não era exatamente como a sua, mas não imaginava ser possível que no momento de agir ela sacrificasse todos os seus melhores sentimentos em favor das convenções sociais. Charlotte, como esposa do Sr. Collins, era uma imagem por demais humilhante. E a agonia de ver uma amiga se degradar e cair no seu conceito somava-se à angustiante convicção de que seria impossível para essa amiga ser razoavelmente feliz com o futuro que escolhera. Capítulo 23. Elizabeth estava sentada com a mãe e as irmãs, refletindo sobre o que ouvira e sem saber se estava autorizada a comentar, quando o próprio Sir William Lucas apareceu, mandado pela filha para anunciar seu noivado à família. Com muitos cumprimentos aos amigos e muitas demonstrações de alegria pela perspectiva de um parentesco entre as famílias, ele revelou o fato,
perante uma plateia não apenas atônita, mas incrédula, pois a senhora Bennet, mais teimosa do que cortês, protestou que ele deveria estar completamente enganado, e Lídia, sempre indiscreta e muitas vezes rude, exclamou com ímpeto: "Santo Deus, Sr. William, como pode dizer tal coisa? O senhor não sabe que o Sr. Collins quer se casar com Lizzie?" Só mesmo a benevolência de um fidalgo poderia ter suportado sem raiva tal tratamento. Mas a boa educação de Sir William lhe serviu de escudo contra tudo aquilo e, embora reafirmando seu pedido para que acreditassem na verdade de suas informações, ouviu toda aquela impertinência com imperturbável cortesia. Elizabeth, sentindo que era seu dever livrá-lo de tão desagradável situação, adiantou-se então para confirmar seu relato, mencionando seu prévio conhecimento de tudo através da própria Charlotte, e conseguiu colocar um ponto final nas exclamações de sua mãe e irmãs com a seriedade de seus parabéns a Sir William, no que foi prontamente seguido por Jenny, e com a série de observações que fez quanto à felicidade que deveria decorrer daquela união. O excelente caráter de Sr. Collins e a conveniente distância de Hunsford a Londres. A senhora Bennet ficou de fato por demais acabrunhada, para dizer muita coisa enquanto Sr. William ali permaneceu. Mas, tão logo ele se retirou, seus sentimentos transbordaram. Em primeiro lugar, insistia em não acreditar em toda aquela história. Segundo, tinha toda a certeza de que o Sr. Collins cairia numa armadilha. Terceiro, acreditava que aqueles dois nunca seriam felizes juntos. E quarto, que o compromisso poderia ser rompido. Há duas conclusões, porém se podia chegar com facilidade. Uma, que Elizabeth era a causa real da desgraça, e outra, que ela própria fora tratada de forma indigna por todos eles, e esses dois pontos ela repisou pelo resto do dia. Nada poderia consolá-la e nada foi capaz de acalmá-la. Nem aquele dia foi o bastante para apagar seu ressentimento. Uma semana se passou antes que ela pudesse ver Elizabeth sem censurá-la. Um mês se passou antes que pudesse falar com Sir William ou Lady Lucas, sem ser rude, e muito menos transcorreram antes que conseguisse perdoar de todo a filha de ambos. A reação do Sr. Bennet foi muito mais tranquila diante dos fatos, e tão logo deles se inteirou, considerou-os bastante agradáveis, pois era gratificante, disse ele, descobrir que Charlotte Lucas, que ele costumava considerar razoavelmente sensata, era tão tola quanto sua esposa e ainda mais tola do que sua filha. Jenny confessou-se um pouco surpresa com o noivado, mas falou menos de sua perplexidade do que de seus sinceros votos de felicidade, sem que Elizabeth conseguisse convencê-la de que isso seria improvável. Kitty e Lydia estavam longe de invejar a senhorita Lucas, pois o Sr. Collins era apenas um clérigo e aquilo só as interessava como uma novidade a espalhar em Meryton. Lady Lucas não conseguiu ficar insensível à vitória de poder responder à altura à senhora Bennet sobre o conforto de ter uma filha bem casada, e foi a Longbourn com mais frequência do que de costume para dizer o quanto estava feliz, embora os olhares atravessados e comentários desagradáveis da senhora Bennet pudessem acabar com sua felicidade. Entre Elizabeth e Charlotte havia um constrangimento que as mantinham silenciosas quanto ao assunto, e Elizabeth se convenceu de que nenhuma verdadeira confiança poderia continuar a existir entre ambas. Seu desapontamento com Charlotte fez com que se aproximasse ainda mais da irmã, com a certeza de quanto à sua retidão e delicadeza nunca veria ser abalada sua opinião, e cuja felicidade desejava cada vez com mais ansiedade, pois fazia já uma semana que Bingley se fora e nada mais se ouvira sobre sua volta.
Jenny mandara a Caroline uma imediata resposta à sua carta e contava os dias até que fosse razoável esperar por mais notícias. A prometida carta de agradecimento do Sr. Collins chegou na quinta-feira, dirigida a seu pai e escrita com toda e solene gratidão que se justificaria por 1 ano de hospitalidade no seio da família. Depois de assim tranquilizar sua consciência, ele passava a discorrer nos mais elevados termos sobre sua felicidade por ter conquistado o afeto de sua amável vizinha, a senhorita Lucas. E explicava então que apenas ao propósito de gozar de sua companhia se deveria o fato de aceder com tanta presteza a seu gentil convite de tê-lo novamente em Logbourne, para onde esperava poder retornar em 2 semanas, na segunda-feira, pois Lady Catherine, acrescentava a ele, aprovava tão cordialmente seu casamento que desejava que se realizasse o quanto antes, o que ele acreditava ser um irrefutável argumento para que sua adorável Charlotte definisse uma data próxima para fazer dele o homem mais feliz. A volta do Sr. Collins a Hertfordshire não era mais motivo de prazer para a Sra. Bennet. Pelo contrário, ela estava mais do que disposta a se queixar disso com o marido. Era muito estranho que ele fosse para Logbourne e não para Lucas Lodge. Era também muito inconveniente e terrivelmente perturbador. Ela detestava ter visitas em casa quando sua saúde estava tão deficiente, e enamorados eram, de longe, os seres mais desagradáveis. Tais eram os gentis resmungos da Sra. Bennet, que só cediam lugar à angústia cada vez maior com a persistência da ausência do Sr. Bingley. Nem Jenny, nem Elizabeth estavam confortáveis com aquele assunto. Dia após dia se passava sem que dele chegasse quaisquer notícias, além dos boatos que logo correram em Meryton de que ele não voltaria a Netherfield durante todo o inverno. Boatos que muito exasperavam a Sra. Bennet e que ela nunca deixava de contradizer, afirmando serem uma escandalosa falsidade. Até Elizabeth começou a recear, não que Bingley fosse indiferente, mas que suas irmãs tivessem sucesso em mantê-lo longe. Por mais que relutassem em admitir uma ideia tão destrutiva para a felicidade de Jenny e tão desonrosa da estabilidade de seu amado, não podia evitar que lhe ocorresse com frequência. Os esforços conjuntos das 2 insensíveis irmãs e de seu todo-poderoso amigo, secundados pelos atrativos da senhorita Darcy e pelas diversões de Londres, poderiam ser, receava ela, fortes inimigos da sua felicidade. Quanto a Jenny, sua ansiedade diante desse suspense era, é claro, mais dolorosa do que a de Elizabeth, mas, sentisse o que sentisse, desejava guardar só para si e, assim sendo, o assunto nunca era mencionado entre ela e a irmã. Mas como tais delicadezas não refreassem sua mãe, dificilmente se passava 1 hora sem que ela falasse de Bingley, expressasse impaciência por sua chegada ou mesmo quisesse que Jenny confessasse que se ele não voltasse ela se sentiria muito explorada. Toda a firme suavidade de Jenny era necessária para enfrentar aqueles ataques com razoável serenidade. O Sr. Collins chegou pontualmente na segunda-feira marcada, mas sua recepção em Logbourne não foi nem de perto tão gentil quanto da primeira visita. Mas ele estava feliz demais, contudo, para requerer muita atenção, e felizmente para os outros, os assuntos do coração os pouparam de grande parte da sua companhia. A maior parte dos dias foi passada em Lucas Lodge, e ele às vezes só voltava para Logbourne a tempo de se desculpar pela ausência, pouco antes de a família se retirar para dormir. A Sra. Bennet estava realmente em estado lastimável. Qualquer menção de algo relativo ao noivado lançava-a nas agonias do mau humor. E se fosse onde fosse, podia ter certeza de ouvir falar do assunto. A visão da senhorita Lucas lhe era odiosa. Como sua sucessora naquela casa, encarava-a com ciumenta ojeriza. Se Charlotte ia visitá-los, concluía que a moça antecipava a hora da posse
E quando falava em voz baixa com o Sr. Collins, convencia-se de que falavam do espólio de Logbourne e decidiam expulsá-la com as filhas de casa tão logo morresse o Sr. Bennet. De tudo isso queixava-se amargamente com o marido. Na verdade, Sr. Bennet, dizia ela, é muito duro pensar que Charlotte Lucas virá a ser dona dessa casa, que eu serei obrigada a ceder lugar a ela e a viver para vê-la ocupar seu posto aqui. Minha cara, não se permita pensamentos tão sombrios. Esperemos coisas melhores. Alegremo-nos com a ideia de que posso ser eu o sobrevivente. Isso não servia de muito consolo para a Sra. Bennet, e assim, em vez de fazer qualquer pergunta, ela continuou como antes. Não consigo suportar a ideia de que eles devam ficar com toda esta propriedade. Não fossem as cláusulas sucessórias, eu não me importaria. Não se importaria com o quê? Não me importaria com coisa alguma. Sejamos gratos à sucessão por poupá-la de tal insensibilidade. Nunca poderei ser grata, Sr. Bennet, a qualquer coisa relativa à sucessão. Como pode alguém ter a coragem de tirar posse dos bens das próprias filhas do proprietário? Não consigo compreender. E ainda por cima tudo em prol do Sr. Collins. Por que deverá ser ele, mais do que qualquer outro, o dono de tudo isso? Deixo essa resposta a seu cargo, disse o Sr. Bennet.